Líder de novo. O Flamengo de Tite volta à primeira posição da tabela do Campeonato Brasileiro depois de uma atuação confiável diante do Atlético Goianiense. O Flamengo do Tite, ele é sobretudo um time dessa natureza, uma natureza confiável que buscou, após fazer talvez uma autocrítica, buscou maneiras novas de furar retrancas e foi feliz com uma vitória até, digamos assim, protocolar diante do Atlético Goianiense. O que não é nada protocolar é a oportunidade que você tem de desenvolver uma nova carreira. Sim, você pode trabalhar no futebol e ganhar uma formação completa, seja ela em análise de desempenho, seja ela na capacidade de editar vídeos para poder apresentar suas ideias e seja ela também no conhecimento comercial de como vender isso, como eu faço para vocês aqui, como você pode fazer diretamente a um atleta, como você pode fazer diretamente se oferecendo a um clube e oferecendo seus serviços. Então, você tem essa oportunidade com 73% de desconto só para os inscritos aqui no canal do Falso 9. Então aproveita e vai lá no Laboratório do Futebol, clicando no link que está na descrição do vídeo e no comentário fixado e aproveita essa baita promoção. Eu já fiz o curso, eu posso dizer para vocês que é incrível e pelo preço, gente, tá de graça. Tu ainda pode parcelar de 12 vezes, tá bom? Então, sobre o Flamengo, a gente vai explicar tintim por tintim de como esse time fez para não sofrer, para furar uma retranca talvez tão grande quanto a anterior, formada pelo Vitória, tá bom? Então vem comigo falar sobre tática sem tatiquez. Nada como um dia após o outro. E depois de muita gente talvez criar análises apocalípticas sobre a vitória apertada diante do Vitória fora e a dificuldade do time de construir jogadas, os fatos se transcorreram e o Vitória foi vencer sem sofrer gol e conceder nenhuma chance de gol o Palmeiras fora de casa e também o Flamengo mudou ali as suas estratégias a ponto de conseguir sim furar um bloqueio com bastante tranquilidade até por várias vezes na partida contra o Atlético Goianiense. A gente vai te mostrar agora aqui nesse vídeo isso tudo, deixa o like aí. O Flamengo fez mudanças na sua formação e talvez tenha utilizado a formação que melhor seria capaz de furar grandes defesas, né? Então, por que eu tô falando isso? Eu tô dizendo que o De La Cruz tem que ser reserva? Não. Eu tô dizendo que que o Rossi tem que ser reserva? Não, muito menos até. Não tô dizendo nada disso. O que eu tô dizendo é, você vai entender já já. Uma defesa com Léo Ortiz e Davi Luiz é muito capaz de encontrar passes. Na lateral esquerda você tem o Ayrton Lucas e não o Vinha, mas o Ayrton consegue entregar bastante trabalho de profundidade, você vai ver já já. E aí você tem um ponta, olha aí de novo aquele bloco, um bloco bastante preparado para fazer interceptações e bloquear passes por dentro. O De La Cruz ficaria forçando, confiando na sua qualidade, forçando 80 passes por dentro e o time eventualmente não conseguiria acertar e ia ceder mais contra-ataque. Enquanto isso, o Flamengo conseguiu aproveitar outros artifícios de conseguir furar esse bloco, né? Aqui nesse lance, logo no início, o Flamengo já demonstra mais ou menos o que ele faria. O bloco tá ali compacto e o time ia também tentar explorar as laterais desse bloco, sem o Gerson aberto, com o Gerson de segundo homem, além do benefício de ter alguém mais ao lado do Pulgar, alguém que vai se mover muito menos desse bloco, pelo menos com menos velocidade, mantendo ali o Pulgar mais participativo no jogo, seja com bola e seja ele mais protegido sem bola. Você também tinha os pontas. Os pontas são importantes nesse tipo de jogo, especialmente porque eles trabalham fora do bloco, empurrando o adversário para baixo, como aconteceu nesse caso do Luiz Araújo, que está fora da imagem, fazer uma inversão para o Cebolinha, né? E o Cebolinha acabou não dominando bem a bola, mas esse tipo de artifício seria utilizado algumas vezes no jogo pelo simples posicionamento desses jogadores fora do bloco. Isso ajuda o time a abrir esse bloco e também ajuda o time a vencer a batalha territorial do jogo. Aí, além disso, o que o time estava disposto a fazer também na lateral desse bloco?
passes em profundidade. E ele tinha a dupla de zaga perfeita para provocar esses passes em profundidade, pela capacidade que Davi Luiz e Léo Ortiz têm de executar o passe. Gente, ser um bom passador não é ter grande percentual de acerto de passe. Ser um bom passador é encontrar um companheiro na melhor oportunidade possível para receber. E vejam como nesse lance, o Davi Luiz está sozinho e ele não vai simplesmente passar a bola. Ele poderia acertar esse passe e ganhar esse percentual de acerto de passe tocando agora pro Ayrton Lucas, mas o que ele queria era exatamente o quê? Atrair a atenção daqueles jogadores que estavam ali vigiando a profundidade e aí, para depois disso, ele conseguir entregar o espaço às costas e dar a bola para o companheiro no melhor contexto possível. E assim o Flamengo quase construiu uma chance de gol. Esses dois zagueiros, eles são tão brilhantes que eles trocavam de lado sozinhos, porque eles também têm essa versatilidade. E aí, de novo, né, o Ayrton Lucas mostrando a sua utilidade. Por quê? Porque ele é o cara da profundidade, ele se dá bem com a profundidade. E esse era um jogo para atacar a profundidade. A escalação dele foi corretíssima nesse contexto, porque o Cebolinha gosta de trabalhar melhor o entrelinhas. E aí, o Léo Ortiz agora, invertido com o Davi Luiz, usa a mesma técnica. Primeiro, atrai a atenção dos marcadores e depois ter a competência de acionar o Ayrton Lucas na profundidade e ali o Flamengo vai criar mais uma oportunidade ali de finalizar e acaba não finalizando. Essa foi a grande falha do Flamengo no jogo, o penúltimo passe, ou talvez o último passe. O time conseguia quebrar o bloco, conseguia chegar no último terço, mas não chegava sequer a finalizar as jogadas. Mas tinha muita competência. Aqui o Arrascaeta, né? O Arrascaeta é meia, de fato, né? Encontrando de novo o intervalo para poder acionar o Varela em profundidade. Era um time que estava o tempo inteiro preparado para manobrar a linha de meio de campo do Atlético Goianiense e acionar os jogadores em profundidade. E isso teve uma participação especial nesse jogo. E a participação foi do goleiro Matheus Cunha, isso mesmo. Ele demonstrou de novo aquilo que ele tinha demonstrado no início da carreira e depois meio que tinha parado de demonstrar por conta das dificuldades que um garoto tem de se estabilizar num time profissional, que é a sua capacidade de sair jogando com os pés, né? E aí, quando a gente vai lembrar de como começou o gol do Flamengo, ele começou nessa situação aí, né? Uma bola do Ayrton Lucas tocando para trás ali, com dificuldade, numa zona bastante congestionada, bloco do Atlético Goianiense saindo, e o Matheus Cunha de canhota mostrando a sua ambidestria, vai inverter o jogo pro Varela. E o Varela vai fazer o quê, gente? Adivinha o que o Varela vai fazer no lance? Vai fazer um passe na profundidade para quem? Pro Luiz Araújo, ou seja, o ponta abrindo a defesa, o lateral abrindo a defesa, as bolas em profundidade sendo lançadas para ganhar território. Aqui acabou num escanteio. O cruzamento não aconteceu a partir da bola rolando. E aí no escanteio, gente, o arsenal do time do Tite e Matheus Bach, né, porque precisa ser mencionado sempre nos escanteios ofensivos. O arsenal deles é incrível, né? O Pedro já estava lá na pequena área, mas era o único. Notem como o Flamengo não tinha muita parceria para ele nesse momento, né? Tinha ali o Cebolinha muito mais prendendo um jogador ao lance do que de fato participando. E aí o escanteio curto acontece e o Flamengo vai colocar de novo 3 jogadores atacando a profundidade. Primeiro o Varela no intervalo mais curto, por quê? Para atrair a atenção do jogador que está no primeiro pau e deixar essa bola passar. Enquanto isso, Pulgar e Pedro atacando o espaço na frente da pequena área, né? O Arrasca encontra, lógico, a genialidade, ele que de novo decide, né, com um gol e uma assistência e coloca a bola para Pedro Guilherme cumprimentar mais um dos seus gols na temporada. Depois disso, gente, o Atlético subiu cada vez mais o bloco e o Flamengo foi aproveitando e se lambuzando, digamos, na estratégia da profundidade, né? Então, o Matheus Cunha, de novo, pressionado, dando uma ótima saída por dentro, encontrando o Gerson, né, que dá muita opção e muita tranquilidade, muito acerto de passe, e o time tentando fazer de novo a estratégia da profundidade. Aqui os zagueiros de novo com a bola, trocando passe, a bola vai chegar no Davi, e aí o time de novo vai ter agora o Cebolinha por dentro e o Ayrton por fora, como eles gostam de jogar, acionando o Ayrton ali, o time de novo vai ter uma oportunidade de finalizar e não finaliza. Viram como foram várias oportunidades ali de finalizar, sem finalização, né? Muito por conta desse acabamento, desse passe
final. Segundo tempo veio e com ele a mesma estratégia. Só que outra coisa apareceu um pouco mais no jogo, que é o Gerson, né? O Gerson, que é o melhor jogador desse Campeonato Brasileiro, acho que com alguma folga, né? Embora não tenha aparecido em certas seleções do campeonato no primeiro turno, ele começa a aparecer e a dominar ali o meio de campo completamente, já com o adversário mais desgastado, e principalmente ele dá uma compactação natural do time, justamente porque ele joga, como ele joga recuado, né, de segundo volante, ele joga um futebol um pouco mais responsável, digamos assim. Ele erra menos passe. Para você ter uma ideia, ontem ele errou 4 passes em 90 minutos. O De La Cruz errou em 63 no jogo contra o Vitória, 8 passes. Mas isso não é porque o De La Cruz é ruim ou pior que ele, gente. Eles são jogadores diferentes. O De La Cruz fica tentando as bolas enfiadas no meio da defesa adversária, só que às vezes a porta está fechada e você precisa sim fazer um jogo de maior cadência. Acho que passou da hora da torcida entender a diferença entre eles. E o simples fato do Gerson estar em campo traz mais o Pulgar para dentro do jogo, especialmente no momento defensivo, mas no momento ofensivo também, porque ele dá a sustentação para que o Pulgar seja esse cara que vá sair e não vá deixar o time totalmente desprotegido. Nessa jogada, o Gerson abre caminho e o Pulgar vai avançando enquanto o Ayrton Lucas vai atacar a profundidade, né? E aí vai receber o ótimo passe do Pulgar, dá de primeira, e o Arrasca vai finalizar de primeira. O Flamengo tem finalizado mais bolas de primeira, a gente fala disso há muito tempo. A finalização de primeira, ela surpreende os goleiros. Nesse caso, o goleiro do Atlético Goianiense não saltou. Isso não é à toa. Você pode fazer gols com finalizações menos boas, desde que sejam de primeira. E o Flamengo precisa entender isso. Parece estar entendendo isso. A finalização de primeira muda o jogo. E isso precisa acontecer mais vezes. O gramado do Maracanã ajudou bastante para que acontecesse nessa grande vitória do rubro-negro por 2-0. Liderança recuperada com um jogo a menos e o Flamengo vai enfrentar o agosto. O agosto que pode ser o agosto de Deus ou o agosto do adeus, porque vão ser 2 competições de mata-mata, mais ou menos ali ao mesmo tempo, o Campeonato Brasileiro numa zona bastante densa de grandes enfrentamentos, mas isso vai acontecer para o Flamengo e para os outros também. É muito melhor chegar nessa situação, vindo de 3 vitórias seguidas e com a liderança no campeonato, com os jogadores que estavam fora voltando, do que chegar com 3 derrotas em 4, sem o seu principal jogador que desfalcou, como é o caso do Palmeiras. O Palmeiras está desesperado pela vaga na Copa do Brasil depois de uma péssima sequência. E o Flamengo tá ok ali com tudo. Então, no próximo jogo, a gente vai ver 2 equipes em momentos diferentes. E essa tranquilidade pode trazer ao Flamengo uma grande oportunidade de impactar duramente a temporada de um dos seus principais concorrentes. Colocando uma crise do lado de lá, essa pode ser uma baita oportunidade. E talvez utilizar essa oportunidade para mexer com o psicológico do jogo, talvez esvaziando um pouquinho o jogo, talvez fazendo umas trocas, até porque essa não é a principal competição da temporada. Vamos ver qual vai ser a postura da comissão técnica, que já garantiu o Matheus Cunha como titular e aparentemente usou o jogo contra o Atlético Goianiense para dar confiança. A atuação do goleiro foi perfeita, seja com os pés, seja com as mãos, nas poucas oportunidades que o Flamengo concedeu ao Atlético Goianiense. Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo. E não se esquece de aproveitar a promoção do Laboratório do Futebol e ganhar uma profissão por R$290, 73% de desconto em 3 cursos para você se qualificar tecnicamente, para você se qualificar também no aspecto de edição de vídeo e também aprender a vender esse conteúdo e divulgar para atletas de futebol o quanto eles podem ser potencializados pelo seu trabalho futuro, que você ainda vai aprender a fazer. Então aproveita essa promoção clicando no link na descrição do vídeo e no comentário fixado. E vamos seguir. Amanhã deve sair aqui o vídeo sobre como o Palmeiras joga, no dia seguinte sobre como o Flamengo pode furar a defesa do Palmeiras. E a gente vai trabalhar aprofundando bastante esses duelos, tá bom? Então é isso. Muito obrigado e eu fui.